Eu sou alguém muito bem visto pela sociedade. Tenho grana, tenho fama, mas tem um lado meu que eu escondo, justamente com receio de manchar essa imagem boa que eu construí a meu respeito. Mas finalmente eu encontrei uma maneira de realizar as minhas vontades indignas sem levar a culpa. Basicamente, é esse o cerne dessa fascinante história chamada O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, um escocês. Esse livro é, ao lado de Drácula e Frankenstein da Mary Shelley, um dos 3 romances góticos principais e mais famosos, clássicos do século XIX na literatura mundial. Pensei, bom, eu preciso fazer algo porque já comentei aqui sobre Drácula, já falei de Frankenstein, agora eu vou falar do Médico e o Monstro. E você que reclama, não tem tempo, livro dá trabalho, não tem esse costume, olha o tamanho desse livro. Inclusive esse aqui, para quem é de Porá, tem na Biblioteca Pio Vargas, gratuitamente. E também é um livro que foi publicado lá em 1886, ou seja, ele é de domínio público, você consegue ele gratuitamente em PDF para quem consegue ler, né, nas telas. É um livro muito acessível, pequeno, ele é uma novelinha, né, não é um romance, ou seja, ele tem menos personagens, é uma história mais curta, mas nem por isso perde a sua importância. E também, a exemplo de Frankenstein e de Drácula, é uma história abraçada pela cultura pop. É tão pop que até no desenho animado Piu Piu e Frajola já foram buscar em um dado episódio referências. Não sei se você vai lembrar, mas tem um episódio no qual o Piu Piu, aquele passarinho amarelo pequenininho que sempre está fugindo do Frajola que quer comer ele toma uma fórmula e vira um monstro muito grande, que esse mesmo monstro acaba ele próprio por tentar comer o Frajola. Essa é uma alusão a esse livro daqui. E esse é só um dos tantos exemplos, né? O próprio Stan Lee diz que se inspirou no Médico e o Monstro do Stevenson para criar um personagem muito famoso que é o Hulk. Então, fica até difícil comentar com muitos detalhes a história sem contar toda ela, né? E talvez esse seja um grande desafio, né? Porque por mais que você não tenha lido, você já meio que tem uma noção do que deve acontecer. E mesmo assim, o ideal seria que a gente não soubesse, mas mesmo sabendo, você vai ganhar em ler essa história, porque o que a gente vê é que Drácula e Frankenstein, muitas pessoas conhecem o livro, mas o Médico e o Monstro não, pouca gente já de fato leu. Viu uma adaptação no cinema na maioria das vezes, alguma referência, mas nunca leu. Então leia, né? Um apelo, né? Uma dica que eu faço para você que gosta de literatura, da boa literatura, que vale muito a pena porque é uma história concisa, mas muito cheia de detalhes, né? Eu inclusive tive que ler 2 vezes porque algumas coisas tinham passado batido. Ela é muito rápida, né? Outra característica também é que é um romance epistolar, ou seja, são cartas. São cartas. A exemplo, mais uma vez, do Bram Stoker no Drácula e da Mary Shelley no Frankenstein, aqui também a gente vai se inteirar da história por cartas. É uma espécie de mosaico, né, muito bem montado, que vai nos contar a história. Mas em qual contexto, né, ela se dá? É no mesmo contexto da publicação do livro. A história se passa no século XIX, na Inglaterra, em Londres, na Inglaterra vitoriana, ou seja, durante a gestão, né, da rainha Vitória, ali, que foi de 1800, década de 1830 até 1900 aproximadamente. Então ela se passa, a história também vai se passar nesse contexto da Inglaterra vitoriana. E importante fazer um recorte também histórico. O que estava acontecendo nessa época? Revolução Industrial, né? Então, mais uma vez, a literatura se mostra uma ferramenta
importante para a gente entender o pensamento e os anseios e medos da sociedade da época, Revolução Industrial, os limites da ciência. Nessa mesma época também se estudava muito o pensamento humano, a intelectualidade humana, né, o ser, a individualidade, né? Então, o Médico e o Monstro também vai abordar, né, esse aspecto, né, da psique humana. Como começa? Dois homens são parentes, dois homens ali em Londres. Tem o Utterson, que é um advogado reservado, está ali caminhando com seu primo Enfield. E o Enfield vai contar uma história para o Utterson. Eles passam de frente em uma casa com uma porta, né? Uma porta numa casa no local de uma aparência estranha, feia. O Enfield vai contar para o seu primo, pro Utterson, que um dia de madrugada, de frente àquela casa, aconteceu uma cena estranha, bizarra, porque um cara de uma aparência muito horrorosa acabou trombando com uma criança que corria ali inocentemente. Só que nesse trombar, né, a criança caiu e esse homem passou por cima da criança, foi andando como se nada tivesse acontecido, e aquilo chamou muita atenção. E é assim que começa a história. Então vamos ter esses dois personagens que vão conversando ali. O que vai contar mais a história vai ser o Utterson, que esse advogado, ele tem um advogado conceituado ali em Londres, e entre outros ele tem um cliente também muito rico, médico, tem cerca de seus 50 anos, muito respeitado na sociedade londrina da época, que ele chama-se Jekyll, Dr. Jekyll. E ele vai se deparar com uma situação que gera alguma desconfiança. O Dr. Jekyll, ele tem muita grana, muito bem visto pela sociedade, e pede a ajuda do Utterson, que é advogado, para fazer um testamento. E nesse testamento, ele deixa como único herdeiro uma outra pessoa chamado Hyde. Esse Hyde é estranho porque o Utterson, como amigo e advogado de Jekyll, não conhecia, e ele vai procurar informações a esse respeito. E a gente vai descobrir que o Hyde, ele era aquela pessoa que no início da história trombou com a criança, não deu muita importância para ela, e agiu de uma maneira muito truculenta. Então ele suspeita, porque o Dr. Jekyll é um médico muito bem visto. Qual seria a relação que existiria para o doutor deixar como único herdeiro o Hyde, que é uma pessoa tão sinistra assim? Então a história vai se passar principalmente entre esses personagens: o Dr. Utterson, seu primo, o Enfield, e o Dr. Jekyll e o Hyde, né? Um outro elemento também bem interessante é que a história, além de ter o meu monstro, né, ela tem um caráter policialesco. Aquele era um contexto que, quando esse livro foi lançado, um ano depois ia ser lançada a primeira história do Sir Arthur Conan Doyle, né, que é o Sherlock Holmes. Então ele tem um caráter de investigação policial. Então vai ser, nesse curto espaço aqui de páginas, o Utterson tentando entender qual o vínculo que poderia existir entre o Dr. Jekyll e o Hyde. Então, para quem gosta de investigação policial, esse livro é uma boa pedida. A história é curta, bem montada, bem intricada, mas vai girar basicamente em torno disso. Então temos um caráter epistolar, um narrador em terceira pessoa, são cartas, mas ao final há um mistério também, que ele vai ser desvendado por meio de duas cartas. A carta de uma terceira pessoa que também era amigo do Utterson e do Dr. Jekyll, que é o Dr. Lanyon, também é médico. O Lanyon vai começar a esclarecer, e ao final nós teremos uma carta do próprio médico, Dr. Jekyll, desvendando qual era o mistério, o que estava por trás daquelas investigações. Ele tinha um laboratório ali na casa dele, ele estava investigando álcool, ele vai desvendar esse mistério. A gente vai entender que as casas do Dr. Jekyll e o Hyde, elas eram conectadas por uma porta aos fundos. Então há esse quê de mistério também. E é importante estar atento, porque a história é curta. Então se você pescar dar uma pescada, você perde um dos elementos.
É uma novelinha curta, vale muito a pedida. Então fica aí a dica, né? Inclusive tem na Biblioteca Pio Vargas aqui da UEG de Porá. Leia O Médico e o Monstro, do escocês Robert Louis Stevenson.